apresentação do professor Gama, que de início nós vamos dar a palavra aos participantes. Eu gostaria de fazer uma modificação daquela sugestão que eu teria dito no início. Nós estamos em casa, o nosso anfiteatro é pequeno, se alguém quiser fazer a colocação do próprio lugar, sinta-se à vontade. Se for um pouco mais inibido, que eu gostaria que não existisse isso, mas é personalíssimo, então que escrevesse e encaminhasse a mesa, para que houvesse um aproveitamento maior. Então fique à vontade, se quiserem fazer a pergunta de própria voz, se passa. Anos, com a suposição de que o tratamento cirúrgico coibindo eficientemente o refluxo, nós poderíamos modificar a evolução do Barth. E a sua pergunta me parece que muito adequada, e foi colocada aqui para a discussão, de que os dados estão mostrando ao contrário. A supressão do refluxo pelo método operatório não consegue uma evolução mais favorável deste pequeno risco da transformação carcinomatosa em relação ao tratamento clínico. Portanto, a presença do Barrett por si só, a meu ver, não deve constituir indicação do tratamento operatório. Pessoalmente, com frequência, sou procurado para buscar tratamento cirúrgico pessoas que têm esôfago de Barrett diagnosticado pelo método histológico e que não estão com tratamento clínico adequado, e eu recomendo insistir no tratamento bem feito. Com frequência, nós passamos a acompanhar o doente nesta metodologia sem fazer o tratamento cirúrgico. Se não houver resposta ao tratamento clínico, ou se o Barrett estiver complicado por úlcera ou por substenose, a meu ver, nesta situação, existe a indicação cirúrgica, porque é uma forma complicada da esofagite no sentido da úlcera e da substenose, para evitar aquela fase em que o tratamento cirúrgico terá que ser mais complexo, com ressecção esofágica. Ainda tendo Barrett, nós podemos suprimir do refluxo, também fazer desaparecer a tendência a essa substenose própria de algumas situações da esofagite. Após a liberação do esôfago, ter dificuldade de pinçar o estômago para puxar por trás do esôfago, atrás do esôfago. E qual seria a solução? Isso já aconteceu efetivamente, principalmente em doente mais gordo, que não é muito comum na esofagite, mas ocasionalmente acontece. A liberação do fundo gástrico visa justamente minimizar esta dificuldade. Creio que eu assisti alguns cirurgiões operarem, seja em demonstração ao vivo, seja em filmes, como também em loco, e verifiquei que os cirurgiões da Europa, no momento, não dão tanta importância à liberação do fundo gástrico. E percebo que eles tracionam um pouco o fundo gástrico porque as válvulas são mais curtas. No objetivo de fazer a válvula longa, que é hábito no Brasil e na América do Norte também, fazer uma válvula de 4, 5 centímetros, aí sim é necessária a liberação do fundo gástrico. Mas feita esta liberação, em geral a gente consegue tracionar o fundo gástrico adequadamente. Também há uma tendência, e acho que a pergunta do Dr. Honda se prende muito a isso, uma tendência de, ao invés de fazer o envolvimento da transição esôfago-gástrica apanhando a face posterior do estômago, passar a pinça entre o esôfago e a face anterior do fundo gástrico e fazer o envolvimento da transição fazendo com que a face anterior do fundo gástrico fique acolada à face posterior e lateral do esôfago. Isso faz rodar mais fácil o fundo gástrico. Então, a sua pergunta, onde tem interesse do ponto de vista técnico, que é assim que os europeus estão fazendo. A gente nota que eles modificaram a sistemática da válvula e por isso se torna mais simples, mesmo sem liberar o estômago, obter o envolvimento, seja ele parcial ou total. A maioria dos cirurgiões está com tendência a fazer o envolvimento total do esôfago. Eu acho que isso por duas razões. Primeiro, porque provou-se que o Nissen consegue minimizar a tendência recidiva do refluxo mais eficientemente. Ela não tem resultados clínicos superiores à técnica de Tupé ou de Linde, mas ela tem resultados funcionais nesses estudos mais eficientes. E segundo, que eu senti, fazendo a técnica de Linde e a técnica de Nissen por via laparoscópica, que a técnica de Nissen, e a maioria dos cirurgiões que faz os dois modelos acabam informando este fato, é mais fácil a realização da técnica de Nissen do que a de Linde. A de Linde obriga 3 suturas, classicamente,
E a de Nissen, com 2 suturas, nós terminamos a operação. Ela pode ser até bem simplificada. O Dr. Brandalize, em Campinas, tem uma variante técnica muito interessante em que ele realiza essa válvula de Nissen, flop Nissen, de uma forma bastante simplificada, com poucos pontos. Então ela é mais fácil de realizar pela via laparoscopia, porque a laparoscopia, a dificuldade maior, todos sabem disso, a dificuldade são os pontos internos. Quando temos que dar pontos internos, nós estamos muito mais restritos como cirurgiões. A gente dá pontos com liberdade, a gente faz suturas internas de víscera, porém, não com a simplicidade que fazemos pela via convencional, pela via aberta. Eu tenho a impressão que isso levou a maioria dos cirurgiões a optar pela técnica de Nissen. Comigo mesmo acontece isso. Problema? Usa ligadura, usa bipolar. Nós possuímos a bipolar no Hospital Oswaldo Cruz, que é um dos 3 hospitais onde eu pratico cirurgia laparoscópica. E já tenho feito a ligadura com bipolar, mas a minha preferência tem sido com clipe. Eu acho complicado fazer com ligadura para cada um desses vasos. Como não são tão numerosas as ligaduras, eu não costumo usar clipador descartável pelo preço mais alto. Eu uso o clipador permanente, e o clipe em si, o jogo de clipe, embora seja um número alto, mas não exagerado, mais ou menos com no máximo 2 daqueles sets de 12 clipes, a gente resolve a operação. E isso não encarece a operação em si. Acho mais simples do que passar fios. Poderá ser feito com fios, mas é mais demorado fazer com fios. Também na via aberta é muito raro. Nós, lá no Hospital das Clínicas, no nosso desenvolvimento dos cirurgiões, desde o período de residência, não nos acostumamos com o coxim, porque eu sou de uma escola, a escola do professor Livio Correia Neto, do Arrigo Raia, que não usava habitualmente o coxim. Eu noto que há uma tendência de um grupo de cirurgiões mais novos, recentes, lá no próprio Hospital das Clínicas, que usa coxim com mais frequência, mais liberdade. Mas eu acho que na videolaparoscopia não há razão para usar coxim. O acesso a planos profundos não fica dificultado. Eu tenho trabalhado até no reto peritônio, eu tenho alguns casos pessoais de cirurgia da suprarrenal, ressecção suprarrenal de cada lado e outras operações desse tipo, e não vejo muita dificuldade no acesso no peritônio posterior. Então, acho que não senti necessidade do uso do coxim. Por acaso, vocês têm experiência com coxim durante a videolaparoscopia? Em alguns casos, tem sentido que tem facilitado a liberação dos vasos da grande curvatura, no sentido que quando você começa a fazer, há uma queda do remanescente lateral, facilitando a entrada. O próprio baço traciona levanta algo a região do cardio e o integral entre o estômago e os vasos assim sendo liberados. Os vasos curtos ainda íntegros devem ser tracionados pelo próprio baço que cai mais ao lado. Interessante essa informação. Outra pergunta, eu tenho alguma dificuldade, às vezes? Pela condição do biotipo do paciente, dos pacientes gordos e de complexão atarracada, esse fenômeno é mais frequente. Eu tenho solucionado isso passando um ponto trans através da parede anterior do abdômen, fazendo a agulha voltar e retraindo de forma definitiva o ligamento redondo durante a operação, que a gente desfaz no final da operação. Acho que me parece a melhor solução. De qualquer maneira, o ligamento redondo tende sempre a prejudicar a operação, e eu aprendi com isso a não deixar o trocáter que entra no hipocôndrio direito muito longe da linha mediana, trazendo-o para um pouco mais próximo, e isso com o próprio trocáter manter o ligamento redondo suspenso, porque a pinça que entra aí para afastar o fígado, para dar os pontos, serve de apoio se esse ligamento redondo não for muito gordo ou exageradamente grande. Mas frequentemente temos passado o ponto para suspender o ligamento redondo. Qual é a manobra que vocês têm usado? Eu não usei esse convite de vontade de usar, mas que esse Ele facilita bastante. Com um fio agulhado dos vários tipos, com facilidade a gente passa através da parede epinóide. É um pouco dura a parede epinóide. Tanto a agulha reta, a gente tem a agulha reta que nós usamos na cirurgia colônica, aquele fio mais longo, do tipo Nororon, que foi desenhado para fazer a bolsa da aplicação do grampeador.
ou então um fio com agulha curva convencional. Mas é essa agulha reta, longa, ela é muito penetrante, ela é fininha, e eu sinto mais facilidade de passar a parede abdominal, transmuscular da parede abdominal, pelo método, quando vai fazer voltar a agulha. É fácil introduzir a agulha de qualquer tipo, mas fazer voltar é difícil fazer a agulha atravessar a parede abdominal com o porta-agulha laparoscópico. E aquela agulha fininha reta tem facilidade. Do outro lado, sabe? Aí a agulha estava dentro da caixa. Essa é fácil tirar essa agulha. Por dentro da agulha de tracate. Eu passo de um lado, do lado passo uma agulha. Aí por dentro, porque os caras que o senhor faz limpo. Às vezes o vago tem um trajeto meio oblíquo para a direita. Né? Às vezes eu tenho colocado a válvula ali, os pontos inferiores, na frente do vago. Isso teria algum problema? Eu acho que não tem problema. Eu também faço isso. Deixando o vago mais à esquerda da válvula, do segmento da válvula que cobre anteriormente a parede gástrica, a parede esofágica. Fica por cima. Eu acho que isso não tem nenhum inconveniente, como também o vago posterior a gente costuma incluir por dentro da válvula. Eu costumo deixar o vago posterior junto do esôfago, dentro do penrose, e isso não surge problema absolutamente nenhum. É como nós fazemos também pela via convencional. Eu acho importante tentar preservar sistematicamente o ramo hepático. Vagites, né? Geralmente são pessoas obesas. E pela própria posição da mesa de cirurgia, se coloca o paciente em proclínio, da parte do senhor não existe preocupação com trombose venosa profunda e trombose e embolia pulmonar? A pergunta é a seguinte: o uso de heparina. A preocupação é muito importante. Nós nos habituamos a um tipo de peneira da experiência do nosso grupo, liderado pela Angelita, pelo Afonso, pela Magali Teixeira, que são coloproctologistas, cirurgiões de colo, e trouxeram o desenho da peneira que se usa em Londres, no Hospital São Marcos. O doente não fica com o pé, com a panturrilha apoiada sobre a peneira, ele fica com o calcanhar apoiado, a maneira como se faz na Inglaterra e que também agora já está difundido. Isso talvez reduza um pouco o risco das alterações vasculares do membro inferior. Mas eu concordo, Wanda, que não só pacientes obesos, idade mais avançada e operações mais longas, que são comuns na fase inicial, no começo essa operação leva 3 horas e meia, 4 horas. Depois ela passa para 1h20, 1h30, 2 horas, operações são realizadas. Aí o risco é menor, mas no início da experiência eu acho que é muito importante tomar muita cautela com esta questão. E eu não tenho heparinizado os pacientes, não tem sido nossa conduta, a não ser doente que tenha história de alteração vascular do membro inferior no anterior, que se componha particularmente um grupo de risco, mas de rotina nós não temos feito heparinização. Acho que essa questão do lobo esquerdo aumentado ou muito lateralizado, muito vultuoso, né? E eu já tive que colocar um outro trocáter para ajudar a afastar o lobo esquerdo. Eu também não uso afastador de fígado. Eu tenho até pessoalmente 2 modelos que trouxe de fora e não me adaptei bem com eles, nem com os modelos que estão descartáveis aí, correntes. O que eu uso para afastar o fígado, acho que o Dr. Zé Maria e eu já tivemos a oportunidade de entrar juntos em operação lá no Hospital Oswaldo Cruz, é afastar o lobo esquerdo com o próprio aspirador, que ele já fica em posição para, se houver qualquer sangramento regional na área operatória, ele com facilidade aspira e permite que a gente pince o vaso que está sangrando, cauterize ou tome toda a providência nesse sentido. Tenho me adaptado muito bem com o afastador fazendo isso. E a parte mais medial deste lobo é a pinça que fica do lado do hipocôndrio direito, que eu acabei de dizer, mais próximo da parte mediana, por causa do ligamento redondo, também serve para levantar o lobo direito. Mas há casos que a gente sente imensa dificuldade com o lobo e por isso eu já usei uma entrada adicional para afastar, exclusivamente para ficar afastando o lobo esquerdo do fígado. Eu confesso que eu não tenho experiência de tratar a esofagite de refluxo da via torácica, mesmo em hernias recidivadas, por causa dessa escola que eu lhes falei, da qual a gente é originário. Nós começamos a nossa experiência com o tratamento cirúrgico da esofagite de refluxo quando a operação via torácica já estava sendo abandonada. No Hospital das Clínicas, o Dr. José Maria e eu fomos, o José Maria Rezende, que está aqui, e eu fomos residentes na mesma época. Havia um outro núcleo de cirurgiões
originários da escola do professor Benedito Montenegro e Eurico da Silva Bastos, que fazia o acesso por via torácica como era o acesso clássico na Europa, que ainda se realizou até o final da década de 70, por Belsey, em Bristol, na Inglaterra e muitos outros, a via torácica. Mas os cirujanos brasileiros caminharam muito rapidamente para a via abdominal, como depois a toda a experiência mundial. Então eu digo a você que eu não tenho experiência pela via torácica. Mesmo em hérnias recidivadas, hérnias grandes, volvos gástricos importantes, a gente tem resolvido pela via abdominal. A única situação que leva a fazer a via torácica é a condição de esofagite grave, recidivante, com estenose esofágica, que a gente tenha que ressecar a porção distal do esôfago. Aí sim o acesso para ressecção, eu acho que é uma boa possibilidade, deve ser meditada a interposição de alça do tipo merendino. Então é uma possibilidade ocasional. Nós fazemos isso ocasionalmente, mas fora disso nunca foi necessária a via torácica para reduzir a hérnia e para resolver o problema da esofagite convencional, vamos dizer assim. A incisão da via umbilical, que é o caso da cirurgia da vesícula ou do apêndice, eu fecho sempre a incisão da cicatriz umbilical e não fecho as outras incisões, a não ser em cirurgias em que eu fui obrigado a usar trocáter de 12 ou de 15 milímetros, que são bem mais raras, aí eu fecho a aponevrose. Nestes casos em que a gente usa trocáter de 10 milímetros nas posições laterais, habitualmente eu não fecho, a não ser doente obeso. Doente obeso ou parede aparentemente fraca, que há alguns vezes em que a gente nota que a parede é muito tênue e existe pouca musculatura, então nesses casos eu fecho também. Eu já tive hérnias incisionais. Lembro-me de 3 pacientes que tiveram hérnia incisional, tanto na incisão umbilical, 2 casos, como pelo menos um caso de hérnia incisional em incisão lateral. Não nessa casuística específica da esofagite, mas na casuística geral de cirurgia laparoscópica. Eu tenho dúvidas sobre a importância de se fechar essas incisões laterais que têm boa massa muscular. E, por exemplo, para essas não há necessidade. Na região do umbigo eu fecho, aí já estamos sem gás na cavidade, depois de feita a limpeza da cavidade, a retirada da vesícula dentro de um saquinho, que eu uso sempre para retirar a vesícula. É um saquinho que trouxe o catéter de peridural que eu uso para fazer a colonografia. O Cláudio e eu fazemos assim, rotineiramente, lá na beneficência também. A gente suspende a insuflação do CO2 e com o trocáter, ainda com a ótica dentro da cavidade, com cocker, 2 cockers, levantamos a parede abdominal tracionando pela própria incisão e usamos um fio absorvido a longo prazo com agulha bem curva, tipo urológica. Em geral usamos uma poligalactina do tipo Vicryl, que tem uma agulha boa urológica de 2,5 centímetros, com a qual nós nos adaptamos melhor. Na parte técnica da correção do gasto esofágico, o senhor fez referência ao uso da sonda de Fouché elática. Gostaria de perguntar ao senhor se o senhor usa isso rotineiramente, ou seja, o senhor calibra sempre o esôfago com uma sonda. Que sonda é essa e qual é o calibre dela? A Belvena é obrigatório o uso da sonda de Fouché de calibre 11 ou 12 nos casos em que existe estenose ou subestenose esofágica, em que já há manifestação de disfagia. Mesmo que o exame endoscópico tenha sido feito anteriormente, para documentação da condição clínica e endoscópica do paciente. Fora disso, quando não é essa a situação, eu uso uma sonda do tipo 18, sonda nasogástrica, que o anestesista passa do tipo 18. Mas, havendo qualquer dúvida do calibre esofágico, a meu ver, é preferível usar uma sonda de Fouché. A sonda de Fouché, em loco, dificulta a tração da transição esofagástrica para se passarem os pontos e aproximar os braços do pilar. Ela constitui uma condição de dificuldade técnica, mas eu sinto que é oportuno ter. E, apesar deste cuidado, eu ainda assim estou tendo um índice de dificuldade de disfagia, um número importante de doentes. Não está totalmente resolvido isso ainda. Eu tenho meditado de migrar ou fazer alguma experiência com válvulas mais curtas. Eu não fiz isso ainda, porque o número de doentes operados na via convencional com válvulas longas no Brasil é muito grande. As nossas clínicas, há vários anos atrás, nós fizemos uma experiência grande no serviço de cirurgia do digestivo. É uma experiência bem fundamentada. Vocês viram aqui
Ticonello dirige atualmente o serviço de cirurgia do esôfago e ele cotejou quase 1000 casos de esofagite importante, então quase estudou o Barrett, para vocês verem o volume de doentes que estão reunidos lá na experiência, tudo pela via convencional, uma fase em que os remédios não eram eficientes. E nós fazemos essas válvulas longas sem inconvenientes atualmente prenunciados pela literatura, sobretudo a literatura europeia. Mas o fato de eu estar encontrando um índice de disfagia mais prolongada do que pela via convencional está me deixando preocupado no sentido de entender melhor a razão e quem sabe, migrar para esta forma de válvula mais curta. Em relação às estenoses, né, de esôfago distal, qual a hora que você acha mais oportuno fazer essa dilatação? Prévia da cirurgia, durante o ato? Eu acho que a dilatação prévia é muito importante. Ela é necessária até para ajudar a complementar o diagnóstico endoscópico como um todo. É importante que o endoscopista tenha acesso ao estômago e ao duodeno pela frequente associação de alterações que se vêem junto com a esofagite, em muitos casos. Então, para a complementação diagnóstica é importante e para preparo do ato operatório, porque se o endoscopista não consegue passar o seu endoscópio e exige tratamento, exige dilatação, sondas de Savary ou qualquer outra modalidade, isso é um indício de que o fenômeno da esofagite já é mais importante, já se tornou expressivo. E nós temos que avaliar isto no pré e no intraoperatório, se esta esofagite é uma esofagite que tem condições de regredir completamente depois que se suprime o refluxo. Porque os fenômenos inflamatórios da parede esofágica, e isso o cirurgião tem condições de ver durante o ato operatório, se há um espessamento e um endurecimento da parede do esôfago que vai dando aquela esofagite fibrosa, este é um indício de que esse doente não terá boa evolução, provavelmente não vai ter boa evolução com a supressão pura e simples do refluxo. Então, nestes casos em que se pode pré-operatoriamente compreender que ele tem uma esofagite intransponível, nós devemos mudar a orientação cirúrgica. Fora disto, em casos em que o processo inflamatório do esôfago está até muito mole, em geral ele adquire uma friabilidade maior, ainda existe um componente inflamatório edematoso importante, a gente tem que tomar cuidado até para não provocar ruptura desse esôfago, aberturas, etc. Esta é uma situação que a dilatação pré- e intraoperatória, a meu ver, é bastante eficiente, deve ser feita, que seguida da supressão do refluxo, resolve-se a tendência à reestenose, à resubstenose do esôfago. E em relação à colocação do nome, a gente costuma não usar a perdeira. A gente costuma usar a tala apoiada na perneira. Quer dizer, o paciente não fica com a perna flexionada, fica com a perna estendida. Certo? Eu acho que essa posição é muito boa. Nós também usamos a perneira bem baixinha. O doente não fica completamente horizontal, mas as suas pernas ficam quase que em nível horizontal. Mas acho que a solução da perneira apenas incompridando, está lá incompridando a mesa, deixando o vazio para o cirurgião poder permanecer ali, acho que é uma solução muito boa. E em relação quando nós começamos a operar hérnia, nós começamos a fazer também Ulisses, devido à maior facilidade técnica. A gente começou a ter também alguns casos daquela disfagia pós-operatória um pouquinho mais prolongada. E aí nós passamos a fazer rotineiramente o LIN. E praticamente isso daí usou bastante. Vocês notaram isso? Então você está me dando uma informação muito importante para mim, porque eu fiz o contrário. Como era habituado com linte, pela via convencional faço linte, só excepcionalmente faço linte, eu comecei com linte e, sentindo a facilidade do linte, passei muito mais frequentemente para o linte. É possível que esse explique a razão, porque eu estou notando na minha casuística pessoal, em comparação com a experiência anterior própria, de que a frequência da disfagia é maior. Acho que a sua comunicação aqui me induz a insistir numa ideia inicial que eu tive e não levei à frente, é de fazer um sorteio para Nice e Line. Era uma das ideias iniciais que eu tive, por isso fiz toda essa metodologia também de avaliação funcional. Acho que comporta fazer para reduzir, visando
visando entender se é a técnica que está aumentando antes. Porque, em geral, o cirurgião que faz NICE, o cirurgião europeu, logo no começo passou a fazer NICE, porque o Linde é um cirurgião canadense de pouca influência na Europa, naquela fase, veio para o Brasil por um acidente na América Latina, ganhou prestígio na América Latina. Ele é pouco usado no mundo inteiro, tanto a América do Norte como a Europa prefere o NICE. Então, talvez eles não tenham sentido a diferença que nós estamos sentindo aqui, porque o brasileiro tem vivência com o Linde. Acho que você acabou de me dar uma informação muito precisa para eu entender melhor por que os meus resultados imediatos não estão sendo igualmente bons quanto a minha experiência anterior. Precisamos fazer estudos por sorteio. A bolha líquida também será que não dá mais quando síndrome da bolha líquida, desconforto? O flop NICE diminui um pouco isso daí, né? Eu faço o flop NICE, ele foi descrito para minimizar esse fato de permitir que o doente arrote com mais facilidade e tenha menos aquele bloat síndrome. Então, eu não tenho visto essa sensação do desconforto diferentemente da minha experiência anterior, não. Eu acredito muito pela boa videomática no Covid, acontecendo de emitente, né? E no que cirurgia convencional, ela sofre mais ainda, sabe? Você acha que isso aí minimiza o risco de No Oswaldo Cruz, que é um hospital que tem acesso bastante à tecnologia moderna, chegou-se a se usar esse sistema de insuflação de balão. Mas eu não tenho vivência para poder dizer qual a eficiência deste método para reduzir a trombose. Como fenômenos tromboembólicos são fenômenos ocasionais, é preciso estudo por um número muito grande de pacientes, não é fato? Então, o assunto merece muita atenção, porque às vezes o fenômeno pode ser mortal. O tromboembolismo maciço pode ser até mortal. Mas a sua frequência pequena tem levado a poucos estudos. No Brasil são pouquíssimos estudos que têm essa questão da prevenção com heparina de longa duração, por exemplo. Ela não é feita com estudos controlados, com grupos comparativos, ela é feita em análises isoladas. Então fica muito difícil acreditar-se na importância de diferentes métodos de prevenção. Mas a matéria acho que está aberta, eu não tenho resposta para isso, não tenho vivência de estudos sobre isso, mas acho que é motivo de preocupação para todos, precisa estar sempre se estudando. Professor, eu tive um caso, por isso que eu te perguntei, eu tive um caso provável de embolismo pulmonar, inclusive com enfaixamento, previamente com enfaixamento interno, operatório, e no 24 horas a pessoa se encontrou. Desse tema pelo professor Gama foi claríssimo, extremamente amplo, e de um ensinamento grande para todo o pessoal, mesmo com bastante tempo já de vida profissional, e sobretudo para o pessoal que está ainda na graduação ou na pós-graduação. É um tema que exige muito cuidado na tomada de decisão. A colocação que o Busnardo fez com relação a um crescimento grande de indicação da hiatoplastia atualmente pela via da laparoscopia é um motivo de grande preocupação realmente, porque uma patologia que antes tinha uma indicação e hoje duplicou ou triplicou a sua indicação merece uma reflexão a respeito. Nós vimos que o professor Gama, com toda a experiência já tida, falou que não anda fazendo uma indicação de hiatoplastia, inclusive nos indivíduos com BART, enquanto outros operam com muito mais facilidade e mais rapidez. No congresso que houve no Rio de Janeiro há um mês e pouco, do Colégio Internacional de Cirurgiões, nós notamos que a hiatoplastia por via de laparoscopia está muito acentuada. E de vários estados do Brasil, o pessoal está tendo entusiasmo muito grande mas merece parar para dar uma pensada realmente. Não sou idoso, não tenho experiência
em hiatoplastia por videolaparoscopia. A nossa experiência é por via clássica, mas nós somos muito criteriosos na indicação da cirurgia, da hernia de hiato, e quando fazemos a técnica de Lint. E no congresso foi enfatizado a válvula curta, pelo Nissen, obviamente, e com uma interrogação, que não se sabe a longo prazo qual vai ser esse resultado. É um outro fato que também se tem que pensar bastante. De maneira que, na minha opinião, eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado na indicação e dar uma brecada no entusiasmo devido à videolaparoscopia do momento. Porque o amanhã não é uma cirurgia isenta de risco, nós vimos o índice de complicações durante a cirurgia e posteriormente também. Um outro ponto que foi colocado, e que o Eduardo de Marigá fez a pergunta com relação à colocação de sonda esofágica durante o procedimento, pelo menos me parece que é o Polar, e o professor Gama demonstrou a colocação de uma pinça que equivale mais ou menos a uma polpa, e entre o esôfago e o estômago, depois de feita a válvula, então essa pinça dança, de maneira que dá, segundo ele, tranquilidade com relação a esse estreitamento esofágico e a disfagia que se instala posteriormente. No Rio de Janeiro, o pessoal está extremamente entusiasmado, tanto com relação à hiatoplastia, quanto à cirurgia do megaesôfago, inclusive com uma experiência muito boa. O que antes para nós parecia uma coisa muito difícil, depois de visto aquilo e depois dessas apresentações, realmente é uma facilidade grande e é tentadora a técnica, mas cada um vai com calma, isso é a minha opinião. Era um comentário que eu gostaria de fazer, inclusive para chamar a atenção do pessoal que está em fase de formação, para aprender a pensar. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma pergunta, por favor? Tenho a impressão que nunca se esgota um tema desse, mas demonstramos que estamos satisfeitos por hoje, parece. Eu, particularmente, em nome da comissão organizadora e de Londrina, agradecer a participação do professor Gama nesse evento, trazendo toda a sua experiência e essa aula fantástica. E, particularmente, eu quero parabenizar a comissão responsável por este evento, considerando que não é uma tarefa fácil, a escolha de temas, a escolha de palestristas, o ônus que isso acarreta e o sucesso que está demonstrando que eu hoje me sinto extremamente feliz, que antes eu estava extremamente preocupado que não houvesse plateia. E além de ter uma plateia, tem qualidade, houve uma participação muito grande. E isso deve dar um contentamento muito grande, principalmente à comissão organizadora e a todos nós. Esse primeiro curso continua a ter a atualização de cirurgia do aparelho digestivo. Eu convidaria o Dr. Carlos a participar da mesa. E a apresentação que já fizemos com o professor Gama ontem e hoje é a mesma plateia, acho que dispensa uma nova apresentação, todos já conhecemos muito bem. E eu convidaria o professor Gama para fazer a sua palestra sobre cirurgia videolaparoscópica na colecistectomia, dando ênfase aos avanços atuais dentro desse tipo de cirurgia. Nossa, maravilhoso. Perfeito pra gente dar um olhar. Bora?